Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ver essa gravação. Me chamo Júnior Medeiros e faço parte da agência Centene, que é o Centro de Treinamentos e Estágio. Como aula número 2, queremos que você entenda e demos um pontapé inicial na aula passada, falando sobre os subsistemas do RH. O curso é as rotinas básicas do departamento pessoal. E ele, o departamento pessoal, é um dos subsistemas de uma área maior da empresa, um departamento maior chamado recursos humanos. Então, o recurso humano tem pelo menos 5 subsistemas bem definidos. O um, que é o recrutamento e a seleção. Depois tem a parte de treinamento e desenvolvimento, avaliação do desempenho, o endomarketing, que é um marketing interno para a empresa, com vistas à motivação e deixar satisfação para com os seus funcionários. E o departamento pessoal, geralmente, é a parte final de muitas dessas ações aqui. É ali onde fica a documentação das coisas, onde haverá uma boa relação com a contabilidade, e é sobre esse curso que nós estamos desenvolvendo essa parte da nossa trilha pedagógica. Nas rotinas específicas do departamento pessoal, há 3 grandes rotinas. As rotinas de admissão, e depois tem as rotinas de acompanhamento e com a demissão. Na aula passada nós começamos com essas rotinas aqui, as rotinas de admissão. Daí, queríamos aconselhar você um livro, dessa vez é A Gestão de Pessoas com Foco em Competências. O subsistema número 1, recrutamento e seleção, ele pode e deve ser feito por competências. Há um livro muito bom da editora FGV que fala sobre esse assunto. Quem assistiu a aula passada viu que competência é um conjunto de conhecimentos, de habilidades e de atitudes que possibilitam desempenhar determinada função na busca de resultados concretos. Então, para recrutar, para selecionar um funcionário, um colaborador, é preciso que o departamento de RH como um todo trabalhe com profissionalismo, trabalhe por competências. Ou seja, eu não vou colocar alguém porque é da minha família, meu amigo, pode até ser um amigo seu, alguém próximo, mas desde que haja competência profissional para isso, porque o cargo vai exigir isso. E o cargo, a competência do cargo é um conjunto de conhecimentos, de habilidades e de atitudes. Aí sim, quando você vai fazer o recrutamento, fazer a seleção para um determinado cargo, e a pessoa tem a competência devida, aí você vai fechar todo esse trabalho lá no departamento pessoal com as rotinas de admissão. E é o que nós esperamos falar hoje. Bem, como é que monta então essa gestão por competências? Cada cargo vai ter que ter o seu chá, ou seja, cada cargo tem que ter os seus conhecimentos, habilidades e atitudes referentes a ele. Então, os conhecimentos, eles se dividem em 2 blocos. Nós temos os conhecimentos acadêmicos e os conhecimentos profissionais, e eles devem estar evidenciados no que é chamado de currículo da pessoa, do candidato. Os conhecimentos acadêmicos é a escolaridade do candidato. Dependendo da vaga, um, uma exigência, um requisito é ter um ensino fundamental completo. Outras já pedem ensino médio, algumas nível superior e outras uma pós-graduação. Mas é preciso que você trabalhe com isso. Qual o cargo que vai exigir pelo menos o ensino médio? Qual o cargo que para chegar lá tem que ter nível superior ou pós-graduação? Então a primeira coisa que deve ser feita num processo de seleção por competência. Definido isso aí, todos aqueles currículos que passam por essa etapa, aí você vem para a etapa 2, que é o quê? Os conhecimentos profissionais da pessoa, evidenciados em experiência profissional ou capacitação. Aí onde nós da Centene estamos sempre dando cursos livres, rápidos, para ajudar profissionais a atualizar o seu currículo. Muitas vezes você teve uma experiência ótima, como frentista de posto de gasolina, há 5 anos atrás.
Agora, muitas coisas novas apareceram. Há 5 anos não havia Pix e outras coisas, então é importante você sempre somar a sua experiência profissional com cursos rápidos que vai mostrar para o profissional do RH que está fazendo a seleção que você é alguém que está atualizado. Daí, quando o currículo de alguém tem para aquela vaga os conhecimentos necessários, a experiência exigida como requisito para aquele cargo, geralmente você é convidado para uma entrevista ou um teste prático. Tem muitos processos seletivos que é rápido. Numa entrevista se consegue detectar se aquele candidato que mostrou no currículo conhecimentos, se ele tem a habilidade necessária para o que a empresa se propõe a oferecer. Essas habilidades precisam ser comprovadas num processo seletivo. Uma outra vez, há casos em que uma breve entrevista resolve, há outros em que há toda uma seleção, há uma gamificação, há um processo seletivo. De repente, você está sendo convidado a participar de um processo seletivo de representante comercial de uma indústria farmacêutica que paga muito bem. E ali eles exigem não só os conhecimentos da área, mas há uma série de testes de afunilamento das vagas que você vai precisar evidenciar que além de conhecimento você tem o quê? Habilidades. E as habilidades elas se dividem em habilidades técnicas, as chamadas hard skills, e as habilidades comportamentais. Principalmente quando fala-se de habilidades comportamentais, é saber trabalhar em equipe, é saber trabalhar sob pressão, é saber lidar, por exemplo, no caso de atendimento, com o cliente insatisfeito. Então, muitas empresas elas colocam no processo seletivo algumas dinâmicas de grupo, para que o candidato mostre que tem as habilidades necessárias para isso. Mas o nosso projeto aqui é, após passar por isso aqui, após a empresa olhar o currículo, fazer todo o teste ou dinâmica necessária para a seleção, foi contratar? Foi. Aí nós vamos para a admissão. Aqui é só mostrando que você que está aí do outro lado, atualize o seu currículo com conhecimentos. Se você tem ensino médio, faça uma faculdade. Se você só tem o fundamental, faça o ensino médio. Eu já tenho faculdade, faça uma pós. Quanto melhor é o seu nível educacional, maior é a sua empregabilidade. Por outro lado, também tem experiências profissionais, nem que seja de voluntariado, como eu falei na aula passada, mas apresente que você colocou o seu conhecimento em prática, ou esteja atualizado nos seus conhecimentos profissionais. Hoje você tem N opções de fazer cursos, de estar estudando, isso aqui é muito importante. Na hora da entrevista ou do teste, aqueles conhecimentos vão ser, digamos assim, o próprio nome diz, testados. Aí, se você tem as habilidades técnicas e as comportamentais, emocionais exigidas, a tendência é você ser contratado para a experiência. E naqueles 3 meses de experiência, as suas atitudes vão definir se você fica ou não na empresa. Haverá um momento que a gente vai falar sobre comportamento, sobre atitudes que empregam, atitudes que promovem, e atitudes que demitem, e atitudes que não ajudam o profissional na sua carreira profissional. Nós estamos aqui ao vivo falando para vocês que estão aqui conosco, e quem vai ver a gravação, primeiro passo, melhore o seu currículo, investe em você mesmo, que aí você tem tudo para ser aprovado no processo seletivo. Agora voltamos ao nosso caso. Você viu que o RH é profissional, alguém passou por competência, aí chegou até você para ser admitido. Então, nas rotinas de admissão, após passar por todo aquele processo seletivo, alguns itens devem ser evidenciados. Primeiro, como você viu, o conceito empregado e empregador. Você viu que empregado é toda pessoa física que, mediante pagamento de salário, presta qualquer tipo de serviço
não eventual a determinada empresa sob dependência deste. Ou seja, você vai trabalhar de segunda a sexta ou segunda a sábado, tem um período contínuo. E você vai, como empregado, executar tarefas de acordo com as necessidades do empregador, respeitando as regras. Já o empregador é toda empresa individual ou coletiva de atividade econômica. Quando diz empresa individual, pode ser um MEI, uma empresa normal, que admite, assalaria e dirige uma prestação pessoal de serviço. O empregador é o responsável por administrar a empresa, controlando o serviço de sua equipe para o melhor desempenho econômico da organização. Nós mostramos aqui na aula passada e o que caracteriza o vínculo de emprego. Principalmente essas quatro coisas. A pessoalidade, o empregado não pode ser substituído por terceiros. É diferente quando você tem uma empresa e falta e vai alguém no seu lugar. A não eventualidade, o trabalho é contínuo, não esporádico. Subordinação, o empregado é dirigido pelo empregador, e a onerosidade, o empregado recebe pela prestação de serviço. Ok, teve essas quatro características, é considerado emprego. Aí vamos agora às rotinas de admissão, que é fechar o que foi acordado na entrevista, na seleção, tem que ser documentado, chamado contrato de trabalho. Então, aqui o contrato de trabalho é aquele momento em que a empresa vai fazer o ajuste das vontades, pelo qual a pessoa física, o empregado, se compromete a prestar pessoalmente serviços não eventuais, subordinados a outrem, que é o empregador, mediante recebimento de conta de salário. E aí, geralmente, na própria legislação, tem um contrato de experiência. Passou o contrato de experiência, 90 dias, aí vira contrato por prazo indeterminado. Hoje, na legislação vigente, há casos de contratos determinados trabalhos que vão ser realizados, mas tudo isso deve ser documentado. O nosso caso aqui é focar os documentos para admissão. Quem assistiu o curso número 1, as rotinas do escritório, eu falei, haverá documentos e você que está no escritório vai auxiliar o departamento pessoal. E aí, quando alguém for admitido, ou seja, depois de selecionado, o novo colaborador deve passar pelo exame médico admissional, chamado também de ASO. A contratação começa assim, antes mesmo de reunir os documentos exigidos pela lei trabalhista. Atestado de saúde ocupacional. O exame médico, compreende a avaliação clínica do candidato à vaga. É uma etapa indispensável no processo de contratação, na qual é feita uma análise ocupacional do futuro contratado, além de teste físico e mental. Desse modo, o processo é simples e realizado por um clínico geral, apenas casos em que os colaboradores forem expostos a riscos ocupacionais são solicitados exames complementares e mais específicos. Os custos do atestado médico admissional são responsabilidade do empregador. Depois desse primeiro passo, é hora de reunir os documentos para admissão. Então, a primeira coisa, o atestado de saúde ocupacional. Feito isso aí, vamos fazer um checklist dos documentos para admissão. Esses documentos, eles devem ficar na empresa. Você está como auxiliar do departamento pessoal, está entrando agora. Já o norte, você chega na empresa e olha, quando a gente faz a admissão, onde é que fica a parte aqui no nosso escritório, a declaração de dependentes para fins de imposto de renda na fonte, quando tem pessoas que já recebem salários que entram nisso aqui. Onde está a declaração de rejeição ou de requisição do Vale Transporte? Os contratos, o contrato individual de trabalho, ficha de salário de família, livro ou ficha de registro de empregado, ou seja, há documentos que devem ficar para com a empresa. E aqui, os documentos a serem apresentados pelo colaborador. Já falamos, o atestado médico admissional. Depois você vai precisar ter os documentos pessoais do colaborador, RG, CPF, título de eleitor, foto, carteira de trabalho e previdência social. Se vai ser física ou digital, a própria contabilidade vai estar orientando nisso para com você. Você deve fazer um checklist de todos os documentos que precisam ser entregues. Aqui estamos mostrando os principais.
cartão de inscrição no Programa de Integração Social, PIS, o número onde está isso aqui, certificado de reservista, caso o trabalhador tenha menos de 45 anos, cópia do comprovante de residência, cópia do comprovante de escolaridade, CNH para cargo ou profissão que exija a utilização de veículos, cópia da certidão de casamento, se for o caso, cópia da certidão de nascimento de filhos até 21 anos, carteira de vacinação dos filhos menores de 7 anos, comprovante de frequência escolar dos filhos maiores de 7 anos, atestado de invalidez dos filhos de qualquer idade, se for o caso. Em outras palavras, você, como auxiliar do departamento pessoal, como auxiliar do escritório, vai chegar para o seu gestor e vai fazer a pergunta: olha, quando passar todo o processo seletivo, as rotinas de admissão, quais os documentos devem ser colocados no checklist para que eu possa pedir do funcionário deixar na empresa mediante comunicação com a contabilidade e assim fechar todas as rotinas da admissão. Os documentos para admissão representam o histórico do colaborador na empresa. Após a entrada no RH, o empregador deve anotar a carteira de trabalho, a data de admissão do funcionário, a remuneração e outras informações relevantes. Depois dos registros, o empregador tem 48 horas para devolver a carteira ao funcionário. Caso o novo colaborador não tenha cadastro no PIS, a empresa deve fazer um encaminhamento, além de incluí-lo no chamado CAGED, que é o Cadastro de Empregados e Desempregados. E reunindo todos os documentos para admissão listados outrora, é possível enfrentar a burocracia e se destacar como excelente, não só recrutador, mas um auxiliar de departamento pessoal, que está ali auxiliando, sim, o RH no seu subsistema número 1, que é recrutamento e seleção. Até a próxima aula e vamos encerrar a nossa gravação e espero ver você na próxima oportunidade. Como eu gosto de falar, que Deus abençoe a todos.